E temos aí bomba em Brasília, viu? Olha, o Alexandre de Moraes, eu acho que ele, mesmo sendo careca, ele ficou de cabelo em pé com o que disse o Tenente Coronel Cid no seu último depoimento à Polícia Federal aí nessa quarta-feira. O fato do Bolsonaro não estar preso mostra aí que a coisa tá feia, porque já deu. É gravíssimo o que falou o Tenente Coronel Cid. E aí eu vou te avisar. O Braga Neto foi preso por muito menos. O próprio Tenente Coronel Cid foi preso aí algumas vezes por muito menos. E o Marcelo Câmara, guarda-costas assessor do Bolsonaro, foi preso na semana passada por muitíssimo menos. Cada dia que passa as revelações do Cid são piores. A imprensa não está dando destaque porque nesse momento a Globo está no seu modo golpista, culpando aí o Lula por todos os problemas do Brasil. O Congresso Nacional está aí ameaçando o golpe no Lula e a Globo está lá comemorando, dizendo que, olha, o governo é fraco, o governo não sabe articular, o governo isso, o governo aquilo. Então não dão as informações e não ligam os pontinhos, são pontinhos fáceis de ligar, do motivo pelo qual o Bolsonaro já deveria estar preso. Sei que você pode falar, mas já deveria estar preso faz tempo. Só que agora tem um fato que não tem como. Simplesmente não tem como. Acontece o seguinte, já expliquei aqui várias vezes que saiu uma matéria da Veja com conversas aí do Tenente Coronel Cid com uma pessoa. E o bolsonarismo usou isso para dizer que o Cid foi coagido no seu depoimento e tudo mais. Ok. Depois, o advogado do Marcelo Câmara foi à Globo dizer que ele era o interlocutor do Cid, ele que vazou essas conversas para a Veja. No mesmo dia, o Alexandre de Moraes mandou prender o Marcelo Câmara e a decisão dele, que eu li, diz ali, ele tentou entrar em contato, aliás, ele entrou em contato com o delator, descumprindo aí uma ordem de que eles não poderiam entrar em contato, e o pior, violando aí, possivelmente, a confidencialidade da delação do Cid. Aí você vê, pô, que coisa. Então, Marcelo Câmara foi preso porque o seu representante, que tem uma procuração em nome dele, para atuar em nome dele no processo número tal, e antes era investigação, agora é processo, este entrou em contato com outra pessoa. Quando ele entra em contato com uma pessoa que está no mesmo processo, sendo que tem uma proibição, e ele tem uma procuração do seu cliente ali, ele está entrando em nome do seu cliente. Então, é óbvio que é o cliente entrando em contato com o Cid, por mais que tenha um advogado ali. Lembrando que eles não podem entrar em contato nem direta e nem indiretamente com o delator, óbvio. Então, Marcelo Câmara foi preso. O caso do Braga Neto, o Braga Neto entrou em contato com o pai do delator. E aí foi preso. Aí você vê, até contato indireto foi preso. Está preso há 6 meses o Braga Neto, e faz aí 10 dias ele pediu para ser solto, falando, acabaram aí os depoimentos, acabaram as testemunhas de depor, então não tem mais como eu interferir no depoimento de ninguém. Solte-me para eu responder em liberdade. E o Alexandre de Moraes falou, não. Porque se você fez uma vez, quem garante que você não vai tentar de outras maneiras obstruir aí o processo? Então você vai ficar preso até o julgamento. Pois bem, o que o Cid falou na PF? E aí foi a maior delação dele, e você vê como, olha, é urgente que no fim do processo o Cid perca os termos da delação, porque ele omitiu muita coisa do Alexandre de Moraes, muitos crimes. Cid disse a Alexandre de Moraes que o advogado de Jair Messias Bolsonaro, que novamente, assim como o caso do Marcelo Câmara, tinha a procuração do Bolsonaro para ser seu advogado, inclusive dava entrevistas aí como advogado do Bolsonaro, que é o senhor Fábio Weingarten, que é amigo do Tenente Coronel Cid. Vamos lembrar que era numa conversa entre Cid e Weingarten que eles disseram que a Michelle seria candidata à presidência. E aí o Weingarten falou, prefiro Lula. E o Cid falou, eu também. Foram os dois ali, bem amigos. Fábio Weingarten entrou em contato com a esposa e com a filha do Tenente Coronel Cid, com a filha de 14 anos, uma menor de idade. Ele entrou em contato com ela, querendo saber ali, querendo que ela falasse com o pai dela, o Cid, para saber detalhes da delação, e ele começou a insistir, tanto para a esposa como para a filha do Tenente Coronel Cid, que eles mudassem de advogado. Vamos lembrar que o Cid contratou o advogado Bittencourt, que é especialista em delação premiada. E aí o Cid fechou a sua delação premiada e fez ali 4 depoimentos em dias seguidos, e esses 4 depoimentos somaram aí mais de 30 horas de depoimentos. 2 meses depois, o Weingarten já tinha a ordem do Alexandre de Moraes, ninguém podia entrar em contato com o Cid, ele já tinha sido solto. O Weingarten, advogado de Jair Messias Bolsonaro, liga para a esposa do Cid. Ela chegou a gravar a ligação, mas o Cid entregou para o Alexandre de Moraes a próprio punho, um papel escrito pela esposa dele,
dizendo que, olha, o Weingarten me contactou, eu cheguei a gravar a ligação, mas achei que seria, para me resguardar ali juridicamente, mas achei que seria injusto porque é um amigo que teoricamente estava tentando ali ajudar num primeiro momento. A ajuda desse amigo era a seguinte: convencer o Cid a desfazer sua delação, voltar para a cadeia, a esposa do Cid ia para a cadeia junto, o pai do Cid ia para a cadeia junto, porque a delação premiada deu a eles o benefício de não persecução penal nos crimes que cometeram. Lembrando que a esposa e o pai do Cid ajudaram o Cid nos crimes que ele cometeu para o Bolsonaro. E aí, tudo isso era o que o amigo do Cid queria convencer. E aí ele troca de advogado e escolhe um advogado pago pelo PL ou pelo Bolsonaro ali, que é o que ele tinha antes, que era um advogado que dava entrevistas para a Globo dizendo assim, com o Cid preso: olha, o meu cliente é muito proativo, ele fez tudo porque ele quis. O Bolsonaro não sabia de nada. Não, mas ele cometeu esse crime, esse. Não, mas é que ele é proativo. Isso não é crime aí que ele fez, não. Foi ele que fez, sozinho, sem o Bolsonaro saber. Mas não é crime, tá? Não é crime. Mas sim, se for, é só o meu cliente que cometeu o crime. O Bolsonaro não. Você fala, pô, que advogado é esse? Que quer ferrar o próprio cliente para proteger outro. Você fala, pô, é esse que, pô, com amigos assim. O pior é que todos nós já tivemos amigos, ou alguns ainda têm, que são pessoas que só são seus amigos para te ferrar de verde e amarelo. É verdade ou não? O Cid tinha um desses aí, que era o Weingarten. E aí, olha só, depois, o outro advogado do Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, também entrou em contato com a família do Cid para tentar convencê-la a mudar de advogado. Então aquilo que eu mostrei aqui faz alguns dias, eu mostrei o jornalista da Globo, Otávio Guedes, falando para o advogado do Marcelo Câmara: peraí, mas nas conversas que você tem aí, que você diz que o Cid estava desabafando, você estava aliciando o Cid para que ele trocasse de advogado e você fosse o advogado dele. Porque, ó, e aí o Otávio Guedes lia as conversas em que o advogado lá do Marcelo Câmara dizia ao Tenente Coronel Cid, por meio do Instagram: olha, você já pagou os 50 mil aí de honorários do seu advogado? Tá caro, hein? Aí outra mensagem em que ele dizia: olha, você tá sendo mal assessorado, você deveria mudar aí, ó, se você quiser eu tô à sua disposição. Se o Brasil fosse um país realmente sério e por mais que a gente tente caminhar aí, você vê que tem muita gente desonesta no país que caminha para o país não ser um país sério, que tenta fazer com que não seja, mas se fosse realmente sério, a OAB já estaria em processo de caçar a carteirinha de advogado desse advogado que está aliciando o cliente do outro. Pior, cometendo crime, porque ele não poderia, como advogado, estar entrando em contato com o Tenente Coronel Cid. Agora, vamos lá. O Marcelo Câmara foi preso porque o seu advogado entrou em contato com o Cid. 2 advogados do Bolsonaro entraram em contato com o Cid. 2, segundo a Meta, que é a dona do Instagram, o Cid, no mesmo perfil que ele se contactava com o advogado do Marcelo Câmara, ele também tinha contato aí com o advogado do Bolsonaro. Mas peraí, por que o Bolsonaro então não foi preso? E aí pior, o Cid em depoimento diz: não foi só ele não. O outro advogado do Bolsonaro também entrou em contato comigo, que é o Weingarten, com a minha filha. Insistentemente ele ligava para minha filha, até que ele insistiu para minha esposa, para que ela atendesse o telefonema dele. Ela chegou a gravar a videochamada em que ele ficou tentando convencer a mudar de advogado. Então era o plano dos 3, tanto o advogado do Marcelo Câmara, que é desses que deixa o próprio cliente se ferrar, o importante para ele é a narrativa para o Bolsonaro. Você vê que o cliente dele está preso, e ele continua advogado. Se eu tenho um advogado que dá uma entrevista na Globo e pela entrevista dele eu vou preso, eu demito na hora. Você não demite? Imagina você tá solta, e aí seu advogado resolve dar uma entrevista para aparecer na Globo só para dar narrativa pro Bolsonaro, aí você vai ir pra cadeia 2 horas depois, com o juiz, no caso o ministro Alexandre, dizendo: foi pra cadeia porque seu advogado tá admitindo aí. Pois bem, Alexandre de Moraes já acionou a Polícia Federal, já convocou aí para prestar depoimento Fábio Weingarten e Paulo Cunha Bueno. Então agora, os 2 advogados do Bolsonaro são investigados. E o Bolsonaro ainda não foi preso. Aí é para colocar o narizinho de palhaço. Eu escutei um boato aí ontem, e eu não falo aqui boatos que eu escuto, a não ser que eu acho que sejam verdade. Mas quando é boato, eu digo: ó, é boato. Então quase nunca. Se pensar bem, talvez uma vez por ano. E a última vez que eu falei, tinha um quê de verdade no boato. Mas eu falei: é boato. Esse, eu só falo porque eu acho que tem uma chance de ser verdade. Que tem uma coisa nos bastidores de que se o Bolsonaro for preso,
o Hugo Mota vai aproveitar o que Brasília estará em chamas, só falando disso, e vai pautar o impeachment do Lula. E aí vai começar a andar com o impeachment do Lula em toque de caixa, porque eles querem que o Brasil fique em chamas, o Bolsonaro e os bolsonaristas com narrativa de perseguidos, no mesmo momento em que o Lula tem que enfrentar um processo de impeachment, e aí a esquerda vai ter que ficar defendendo o Lula, não vai poder ficar atacando o Bolsonaro, e aí ele pode meter um tipo de anistia aí para alguns golpistas, talvez nem para o Bolsonaro, ou talvez para o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque isso tudo em troca do Bolsonaro apoiar o Tarcísio à presidência. É isso, esse é o boato que tem aí. E lembrando que o Hugo Mota é do partido do Tarcísio, que toda a elite financeira é do partido do Tarcísio, e que o Bolsonaro foi aí, ele teve uma reunião duríssima na semana passada, durante a AgriShow, que é uma feira aí do agro, em que pecuaristas, vários empresários multimilionários ou bilionários, chegaram no Bolsonaro e falaram, olha, tá na hora de você apoiar de vez o Tarcísio, senão vai ficar feia a coisa. Tá ruim, Bolsonaro. O que você tá fazendo está atrapalhando o nosso projeto aí de derrubar o Lula. É isso que falaram aí pro Bolsonaro. Derrubar o Lula, no caso, em 2026, não derrubar o Lula com impeachment ou golpe. Dizem aí, ó, a gente quer tirar o Lula, colocar aí alguém de direita, seu aliado Tarcísio, e você não tá apoiando. E tá atrapalhando, e você quer ficar como candidato até o fim, Bolsonaro. Não, não dá. Então, eles já pensam, olha, já resolve os dois com um problema só. Já prende o Bolsonaro para ele entender que a coisa aqui é séria e já joga o Lula contra a parede. Esse é o boato, tá? Parte aí dessa reunião já não é boato, essa reunião realmente aconteceu com o Bolsonaro, mas aí que a decisão seria, ó, joga o Bolsonaro aí aos leões para poder jogar o Lula junto, e aí os dois lados perdem, tanto extrema-direita quanto esquerda, e aí abre caminho para essa direita aí, que era a direita antiga PSDB e tudo mais, para essa direita entrar aí com imprensa, tudo com o carro do Tarcísio. Só boato. Você comenta aí se você vê um quê de verdade nisso ou não. Só falei porque eu, não duvido, porque depois dessa aí o Bolsonaro não ser preso ainda, difícil, hein? Bem difícil. De qualquer maneira, o Lula não é a Dilma. O Lula não é a Dilma. Derrubar o Lula não é igual era derrubar a Dilma. Mesmo o governo se comunicando mal, e no caso do governo se comunicar mal, eu já falei aqui, é o Lula quem tem que se comunicar. Não adianta você cobrar aí os ministros, você cobrar os deputados também aí, ó, exceto o Lindbergh, Rogério Correia, Paulo Pimenta, põe aí, ó, mas eu tô falando dos PT, né? Põe aí mais uns 5 no máximo, exceto esses, todos os outros são zero à esquerda, não ajudam em nada na guerra nas redes sociais. Tem deputado que, olha, eu só vejo esse deputado de 4 em 4 anos, deputados de esquerda, que é na hora de pedir voto, aparece post dele que ele coloca o anúncio na rede social. Depois, são 4 anos em que o deputado não vejo nem em Brasília, não vejo nem em lugar nenhum, a maioria com outros problemas, tá nem aí pro resto, pro país. Tá isso que tá acontecendo, tá? Você vê aí, se o PT tivesse, são 70 deputados, se os 70 fossem igual o Lindbergh, ou a Glaze, ou o Paulo Pimenta, ou o Correia, esses que eu citei, que são os que têm maior alcance, tava bem melhor a nossa situação, não tava? Mas não são. Aí, o que acontece? E o Lula, se o Lula viesse às redes sociais, falar preciso de apoio, comenta aí, curte, esse tipo de coisa, quando eu falo aqui, ó, se inscreve no canal, curte, comenta Plantonista, esse tipo de coisa é muito importante. Ah, mas nossa, que brega, como brega? A presidenta do México, a líder mais popular do mundo, ela pede like. Ah, é brega. Pô, na hora que você tem um alcance de milhões, aí não é brega. Tinha gente que falava, nossa, o Thiago coloca, se você... quando eu era governo Bolsonaro, se você é contra o Bolsonaro, me segue. Nossa, que brega. Mas na hora que eu cheguei a 500 mil de seguidores e a 60 milhões de visualizações no TikTok em um mês, aí não foi brega. Então as pessoas que se comunicam têm que entender que tem as estratégias que têm que ser usadas. Em todos os tipos. E agora, o governo está indo para cima aí, segundo aí matérias saindo na imprensa, o governo vai começar a fazer uma defesa bem mais incisiva das pautas que, já por pesquisa, se sabe que 70% da população são a favor. Para se colocar, o governo é antissistema. O sistema não quer que você tenha um dia a mais de folga na semana remunerado. O sistema não quer que você pague menos imposto. O sistema não quer que o seu salário seja maior. Quem é o sistema? É o STF? É o Congresso? O sistema são os bilionários. E eles mandam em muita gente que está lá em Brasília. Essa é a verdade. E eles não querem isso. E quem está contra eles? É o Bolsonaro? É a extrema-direita? Não. Quem está contra eles é a esquerda, sempre historicamente. Então, tá na hora de resgatar esse discurso e parece que o governo está indo aí para cima nisso. E aí, o Bolsonaro
tá em pânico, porque eu já tô falando aqui há muito tempo que o plano desse pessoal é ter o Bolsonaro preso, de preferência bem antes de abril, que é quando o Tarcísio tem que renunciar ao governo de São Paulo. O Tarcísio não pode renunciar a um cargo ali que ele tá fazendo muita negociata com o empresário e depois correr o risco de perder a eleição do Lula. Imagine a desgraça que seria para essa elite econômica, para esse sistema. Seria uma droga. Então, não. Tem que estar o Bolsonaro, para ele entender, ó, você tá preso, Bolsonaro. Sua situação não piora. Se você quiser melhorar, apoie o Tarcísio enfaticamente. Então, essa parte aí, já tô falando há meses. Porém, tem esse boato aí de que o Hugo Mota aí tá fazendo essa aí. Não sei até que ponto o Hugo Mota iria para defender o Bolsonaro. Saiu matéria no O Globo ontem dizendo que o Hugo Mota e o Alcolumbre não estão muito afim de peitar o STF para defender golpista e para defender a extrema-direita, não. Porém, vai saber. O fato é que agora Weingarten e o outro advogado do Bolsonaro, os dois correm risco de prisão, e o Bolsonaro mais ainda, porque queira ou não, é aquilo que eu te falei. O Paulo Cunha Bueno não iria conversar com o Tenente Coronel Cid, porque ele, pessoalmente, Paulo Cunha Bueno, doutor advogado, gosta do Cid, ou porque ele quer ali, vou aliciar o Cid para ele trocar de advogado. Não. O Paulo Cunha Bueno fez porque ele é advogado de Jair Messias Bolsonaro, o qual ele tem uma procuração assinada em cartório que diz, ó, para tudo que representar esse processo, eu represento você, Bolsonaro. Então, se ele tá falando com o Cid, é óbvio que é representando o Bolsonaro. O Weingarten, idem, tinha uma procuração. Não tem mais, foi demitido pelo Bolsonaro alguns meses depois disso acontecer, não por isso, obviamente, por brigas com a Michelle, e depois foi demitido da comunicação do Bolsonaro por conta disso. Aí você, pô, que coisa. Eu, Thiago, peço a sua inscrição no canal, seu comentário, o seu like, se puder aí também compartilhar nas redes sociais, excelente, e se puder seguir nas redes sociais que tem o link na descrição, melhor ainda, e seguiremos aqui na luta. Falou!